Boa noite! E aí, gente, como é que vocês estão? Que coisa boa, Café com Dois. Café com Dois, segundo capítulo, segunda edição. Gente, eu tô tão feliz. Eu juro pra vocês, eu não tava vendo a hora de dar o horário de eu entrar com vocês para fazer essa live. Café com Deus. Muito significativo isso para mim. Eu acho que eu nunca estive, eu acho não, tenho total certeza que eu nunca estive num mover tão gostoso quanto esse Café com Deus tem trazido para mim. Vai trazer muita luz para o meu coração e vai trazer muita luz para o coração de vocês, eu não tenho dúvida quanto a isso. Esse Café com Deus está mexendo com estruturas aqui muito interessantes da minha casa, das pessoas à minha volta, e assim eu espero que mexa com a de vocês aí na casa de vocês. Boa noite, Fê, como é que você tá? Tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Gente, vamos mandar esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas. Daqui a pouco eu vou ter uma convidada. Ela vem aqui conversar sobre identidade e nós vamos conversar muito sobre nossa conexão com Deus hoje. Como é que a gente estabelece uma conexão mais afinada, sabe? Uma conexão que tem mais retorno, vamos dizer assim, da nossa parte. Porque às vezes a gente tem uma fé, mas sente que a nossa fé precisa ser afinada. Quem tem essa sensação, gente? Que está depositando pouca fé em tudo que Deus tem para nos oferecer, né? Muita gente, depois daquele café com Deus da terça-feira passada, muita gente veio conversar comigo a respeito disso comigo. Ju, eu queria ser mais íntima de Deus, eu queria entender mais como me conectar com Deus. Fê, obrigada, muito obrigada. Eu queria entender como que a gente fica mais próximo, sabe? Como se eu quero ter Deus como meu melhor amigo. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Eu vou contar do meu processo, a convidada vai contar do processo dela. E eu tenho certeza que vai tocar no coraçãozinho de vocês, sabe? De uma forma muito exponencial, de uma forma muito grandiosa, muito importante. Tô acertando aqui a luz, gente, dessa live. Parece que tá escuro, não tá? Vê agora. Eu acho que agora melhorou. Será que eu tô parecendo fantasminha? Fala pra mim se eu tô parecendo um fantasminha ou não. Enquanto vocês vão falando se eu tô parecendo fantasminha ou não, vamos mandar essa live pro máximo de pessoas que a gente puder. Nossos Emirates. Marlene, que saudade de você. Hoje eu tava pensando, essa mulher sumiu de mim. Como assim? Não pode? Vocês do Lidere-se não sumam de mim. Não aceito isso. E eu já quero entrar aqui com a questão dos podcasts. Quem é a gente que está acompanhando os podcasts? Todo dia um podcast novo. Eu estou fazendo a leitura, né, de um livro bacanérrimo, gente. É esse aqui. É um livro de um padre, tá? Mas não, esses podcasts eles não são religiosos, tá? Eles são muito espiritualizados. Eu trago a palavra para vocês à luz do Senhor mesmo. Isso é goza, nossa, Pai. Espero que sim, faça muito sentido para vocês que estão acompanhando o podcast. Todo dia tem um. Tem dia que sai 5 horas da manhã, tá, gente? E tem dias que eu não sei o que acontece com esse aplicativo que não lança. Amanhã tá para sair 5 horas da manhã. Eu espero que saia. Então, 5 horas da manhã, todo dia, tem capítulo novo, tem conteúdo novo. Eu já mandei aqui, ó, um monte de aviãozinho para um bocado de gente. Manda aí. Ah, que gracinha, Ângela, você aqui, amiga. Boa noite. Que bom. Leguste, menina de Cuiabá, lindona, só crescendo, Instagram ficando lindo, vendendo muito doce. Muito, muito, muito doce lá, sem lactose, sem glicose. Uma maravilha. Coisa de Deus. O que essa mulher faz é coisa de Deus. Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre Deus, sobre identidade, sobre propósito, sabe? Hoje eu quero dizer para vocês a importância da ativação da nossa identidade,
né? Eu estava em conversa aqui com a Ângela, a menina que vai entrar daqui a pouco. É uma amiga muito querida. E ela falando, Ju, como assim, né? Como assim, como que a gente ativa a identidade sem propósito? Ela vai falar sobre isso, tá? Ela vai explicar direitinho como que é isso. Sem glúten, né, amiga? Não é sem glicose, é sem glúten. Ô, Jesus, é Juliana sendo Juliana. Mas vamos lá. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esses portais, sabe? Esses portais da identidade. O que acontece quando você ultrapassa o portal da identidade? O que acontece quando você ultrapassa o portal do propósito? Sabe? O que tem de lá desse portal? Entende? O que vai fazer você ser levado para esse portal? Né? O que Deus reservou para você depois desses portais da identidade, do propósito? O que vai fazer você chegar lá? O que vai fazer você atravessar esses portais? Hoje que nós vamos conversar muito a respeito disso. Gente, chama o pessoal lá do Lidere-se, chama o pessoal lá do Mover da Sabedoria para vir para cá. Pessoal do Instagram, quem tiver online, vai mandando aí esse aviãozinho para muita gente. Essa live hoje vai ser muito disruptiva, vai ser uma live que vai olhar muito para dentro de nós mesmos, sabe? A gente como imagem e semelhança de Deus. Quando a gente começa a falar de ativação de identidade, é impossível, né? A gente não falar daquela passagem do Evangelho, Gênesis 26, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E a gente veio para governar sobre todos os animais da terra, né? Sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre aqueles que nadam, sobre aqueles que voam. Então, quando Deus vem já em Gênesis, o primeiro livro, ali nas primeiras palavras do Evangelho, já nos empossando como filhos dele, sabe? Eu fico imaginando nós aceitando menos que isso, sabe? Aceitando, por exemplo, viver de migalhas, sentar debaixo das mesas, onde são postas para nós, em banquetes onde nós somos os principais convidados. Então, que história é essa, né? Aonde está faltando essa ativação da identidade? Onde é que está apregoado a nossa identidade? Quem é que anda comandando a nossa identidade? Talvez essa seja a melhor pergunta para a noite. Quem é que anda comandando a sua identidade? Sabe? Porque se você não governa sobre você mesmo, você pode ter certeza que alguém vai governar sobre você. Se você não governa sobre você mesmo, alguém vai governar sobre você. Você não tenha dúvida disso. Quando eu estava preparando para essa live, eu estava procurando alguma palavra para trazer para vocês. E muitos de vocês sabem que eu sou fã número 1 do apóstolo Paulo, né? Paulo, ainda quando era Saulo, ele era um perseguidor de Jesus, né? Ele mandou matar muitos cristãos. Gente, mas hoje eu tô ótima, né? É glicose no lugar de glúten. Eu tô uma maravilha hoje, mas vamos lá. Ele perseguiu muitos e muitos por profetizar a fé, por dizer que Jesus era filho de Deus, que ele era o Salvador. E aquilo para ele, né? Um judeu, né? Vendo um povo falar de um novo Messias, para ele, que era um doutor, era um homem da lei, aquilo era extremamente ofensivo. Ele tratava ali aquelas pessoas que falavam de Cristo, os cristãos, agora saiu, os cristãos como verdadeiros bandidos, marginais, né? Eles estavam falando coisas que eram muito ofensivas para o povo daquela época, né? Tá baixo, amiga? Deixa eu colocar aqui um fonezinho aqui. E aí, com essa história, né, bonita nessa época ainda Paulo era Saulo, né? E ele recebe o chamado, né? Ele como um homem de muita fé o que eu gosto mesmo de Paulo é a história de fé dele, né? E aí, melhorou, gente? Melhorou o som? Como é que tá o som aí? Me conta. E aí, ele, nessa profissão de fé, ele sai no deserto, lá ele encontra Jesus, lá ele fica cego, né?
E ele atravessando o deserto ali, querendo entender o que Deus queria dele. E aí ele atravessando o deserto, quando chega nas portas de Damasco, cego, de novo. Gente, e essa passagem de Paulo, ela é realmente para mim muito impactante, porque ela fala sobre nós, sabe? Ela fala muito sobre nós, na verdade. Ela fala dessa coisa da nossa falta de fé, né? Põe o pé que Deus põe o chão. E aí, né? Como que é isso? E quando Paulo chega lá na porta de Damasco, ele fala para Deus: e agora? O que que eu faço? Aí ele fala para Paulo: entra na cidade. Entra na cidade porque lá você vai saber o que deve ser feito. E é esse o pedido de Deus para nós. Amigão, vai e faz. E não é porque ele fica jogando com a gente, Deus não joga com a gente. Deus não é o cara não é o apostador, não é isso. É porque ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele sabe o que está dentro de nós. Observa isso, presta atenção nisso. Deus sabe o que tem dentro de você, Deus sabe o que tem dentro de mim. Sabe por quê? Foi ele que colocou. Assim como eu sou mãe e eu deposito no cofre das meninas, né, nos rendimentos dela financeiros, eu coloco ali todo mês uma quantia, eu sei o quanto tem lá dentro. E Deus fez esse mesmo depósito em nós. E ele sabe o que tem dentro da gente. Só que a gente tem um livre-arbítrio, então ele não pode determinar para onde que a gente vai. Só que ele espera a nossa tomada de ação. E é nesse mover que as coisas acontecem. Quando Paulo entra na cidade, né, a vida dele é transformada, ele é curado e ele volta e ele começa assim a profetizar a fé dele, hoje cristão. Tudo muda na história do cristianismo. Ele foi um homem que mudou paradigmas, ele foi um homem que trouxe essa possibilidade do novo, do ser diferente, do deixar o Espírito Santo mover todos nós. Ele deixou a história escrita de como é ter intimidade com Deus. Então, para mim, fica muito. Já no começo da nossa live, esse portal de Paulo, essa passagem que ele transita, quando ele passa para lá do portal, fica muito claro para mim. Através da ativação da identidade, de entender que Deus é seu Pai e Ele vai prover, Ele não vai te abandonar em momento algum, as coisas vão se transformando à nossa volta. A gente vai sendo aquele servo fiel, a gente vai se transformando naquilo tudo que Ele depositou em nós, né? Eu vou contar uma coisinha para vocês. Ah, não, 5 pessoas. Vocês são muito importantes para mim. Sempre são. Mas tem que vir mais gente. Muita gente precisa entender dessa passagem, dessa palavra, da ativação da identidade. Vocês já mandaram essa live para quantas pessoas? Conta para mim. Pelo menos 3, gente. Pelo menos 3 pessoas. Vocês têm que ter mandado essa live. O pessoal tem que vir. Quando a Ângela chegar, vocês vão ver que bacana que é essa história dela com ativação de identidade, com ativação de propósito. Deixa ela chegar, ela vai contar da infância dela, qual era o meio que ela cresceu, qual é a realidade dela hoje. Oi, Camila, boa noite. Sincronicidade, Adriana. Acabou de escrever um texto a respeito disso? Sincronicidade, né? É para continuar na mesma vibração. Às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que vai inserir alguma coisa no seu texto. Às vezes você vai comentar alguma coisa que o pessoal da audiência aqui precisa ver no seu contexto. Vamos dar coraçãozinho aqui para o meu Instagram entregar mais essa live para o pessoal, para fazer sentido para muita gente. Eu vou chamar a Camila Papa, sumida mulher, não some não, tá? Fica por aqui com a gente. Olha só, eu vou chamar a Nara. Eita, a Nara aí. Daqui a pouco ela vai com as contribuições dela. Sara, boa noite. Gente, eu vou chamar a convidada. E olha que cuti-cuti. Ela vai ficar brava comigo, mas ela é um cuti-cuti, um doce de gente. E é um amor de pessoa. Vai preparando aí as perguntas que elas irão surgir. Tenho certeza. Deixa eu ver aqui, Vamos convidar. Identidade, propósito de vida. Cadê a moça? Cadê tu, mulher? Cuticute, né, Juliana? Olha! E aí?
Boa noite, gente. E aí, minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Tudo em paz? Tudo em Me paz. conta. Tudo em Tava paz. aí escutando, Tava tava aí aqui escutando. escutando. Fale. Inclusive, eu já falei que você vai falar coisa que você nem falou pra mim que ia falar, né? Mas como eu sei da sua história, né? E Então, é assim, amiga, e é assim, eu recebi a inspiração, já falo, você sabe como é que é o negócio, eu não guardo mesmo, então manda bala aí nesse negócio. Eu vim conversando com a Ângela um pouquinho antes da live, e a gente veio conversando, gente, a respeito dessa coisa do portal do propósito e da identidade. Como é que é isso? A gente passa a ter a ativação da identidade antes da ativação do propósito, o propósito vem antes da ativação da identidade, né? Como que é isso? O que é identidade? O que é propósito? Tem muita gente que não sabe, né, Ângela? O que significa isso? O que é isso, né? Isso é coisa de Deus, né? O que vocês estão falando de Deus? Está falando de ativação de identidade? Fala aí, amiga. Amiga, sua louca. Fala. Travou? Travou, gente, para todo mundo? tá travado A aí? Fê falou que tá travado para todo mundo. Acho que não. O pessoal tá curtindo aí. Será que é só para Fê, gente? Fala para mim se tá Mas não- travado para vocês. Vocês estão ouvindo direito? Tá travada a imagem? Como é? Bora continuar aqui enquanto respondem, né? Ou será que tá Pode travado? ser que esteja travado. Voltou. Ninguém respondeu. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Engraçado, Não, né? aí. Engraçado, né? Você falar isso aí, que eu não te falei nada disso. Mas hoje à tarde, quando eu estava pensando sobre essa questão de identidade e propósito, me veio uma coisa mesmo da infância. E eu não sei se para as pessoas, outras pessoas, foi diferente do que foi para mim, né? E como eu estava falando com você hoje há poucos instantes, né? De que muitas vezes a gente faz a ordem inversa, de primeiro o propósito para depois a identidade. E não é assim. E assim na infância, muitas vezes a gente incentiva as crianças, assim como eu fui incentivada, com aquela pergunta que é bem básica, né? O que você vai ser quando você crescer? E a gente faz aquela Isso. pergunta e a criança cria um monte de é, expectativas ali, né? Eu vou ser professora, doutora, médica, dançarina e várias coisas e tudo ao mesmo tempo. Quando, na verdade, e a gente acaba resumindo o ser alguma coisa a uma profissão. E isso não é identidade, né? Quem nós somos. E é bem interessante isso, que a gente acaba incentivando inconscientemente isso, a buscar a identidade em uma profissão, quando na verdade a sua área de atuação, o que você faz, não define nada quem você é. Inclusive, eu tinha uma camisa com o personagem da Turma da Mônica, o que eu vou ser quando eu crescer, para você ver como isso foi forte para mim na minha infância. Foi muito forte. Né? E eu aprendi Interessante. só depois de adulta, eu aprendi que, na verdade, eu já sou. Eu não vou ser nada quando eu crescer. E aí, é, hoje, quando eu vou perguntar a uma criança, eu pergunto qual a profissão que você vai ter quando você crescer. É algo totalmente diferente, né? O que você quer, em que você quer trabalhar quando você crescer? Porque independente disso, Sim. um rabo não te define. A Porque Miel tá aqui participando. Miel tá participando, gente. Ela quer ativar a identidade dela, né? Ela Porque quer pare para entender. pensar. Muitas vezes, se a gente deixa de ser, tipo assim, você se formou em alguma coisa, por exemplo, eu sou formada em arquitetura, e aí eu não quero mais atuar nessa área. Então, eu deixei de ser quem eu sou de verdade. Eu me desprendi totalmente da minha identidade, porque eu não quero atuar naquilo a qual eu me formei. Não, né? Então, vai além. E aí eu comecei na infância, mas eu vou já para quando a gente está mais maduro e se aposenta. Eu acho que aí entra também a crise, porque as pessoas pensam que elas são, de fato, elas seguem, né, esse pensamento, e que elas são, de fato, o que elas fazem. Então, quando se aposentam, elas começam a se sentir sem valor, né, desvalorizada por não estarem conscientes da sua verdadeira identidade.
Concorda, Isso é amiga? muito. Meu Deus do céu. A Fê tá falando que o vídeo dela ainda continua travado. Fê, eu acho que é a sua internet realmente, porque o pessoal tá entrando, tá curtindo aqui. Será que. Põe no dados, amiga. Às vezes é o seu Wi-Fi aí que tá com dificuldade. Tenta aí. Não, não vai embora, não, Fê. Volta pra cá. Sim, isso que você falou me ocorreu, me veio outra situação aqui. E aí, mesmo você gostando da sua profissão, se acontece alguma coisa com você e você tem que deixar de exercer aquela profissão. Por exemplo, a minha formação inicial é fisioterapia. Então, eu fui uma profissional que a vida toda trabalhou com as mãos, né? De pé, né? E aí, se porventura eu não pudesse mais ter essa condição, se eu sofresse um acidente e perdesse a mobilidade das mãos, aquilo sou eu? A minha profissão sou eu? Né? Aqui o princípio da transitoriedade, que o que é o quê? Você acorda de um jeito e adormece de outro, gente. Durante um dia, durante um período do dia, pode acontecer inúmeras coisas. E coisas que você realmente não estava esperando. E pode ser coisas que, a princípio, você não consiga ressignificar dentro do seu processo catársico. O que é a catarse? É o processo que se dá, o processo pelo qual se dá essas mudanças de crenças que a gente vai tendo ao longo da vida dentro do desenvolvimento pessoal. Todas as vezes que a gente substitui uma crença, vem uma acomodação. A gente precisa passar por aquilo para poder aprender a viver novamente. Um momento de acidente, uma separação do companheiro, a perca de um filho. Não precisa, tá, gente, necessariamente ser tão grave assim. Mas são mudanças de crenças que a gente vai tendo ao longo da vida. Ô, E isso que Ju, a Ângela você trouxe, falou, me lembrou o Doutor Estranho, né? No filme ele sofre um acidente e aí ele tem que fazer toda uma ressignificação da vida dele e tal. parece que ele é um cirurgião que não consegue É, mais operar, né? ele, É mais ou menos um ele era um negócio cirurgião desse. e era algo de grande precisão e, tipo, para ele, depois que aconteceu o acidente, a vida acabou, porque ele não tinha a Sim, identidade dele ativada. isso. E para você que está aí, de uma certa forma, passando por isso hoje, saiba que tudo isso que está dentro de você não é à toa. Dentro da sua formação inicial, dentro do que você é até hoje, dessa coleção de informações que você vem trazendo a partir da sua profissão, a partir da sua história familiar, Deus usa disso tudo para aquilo que ele vai te usar no novo mover que você se propôs a fazer, tá? Porque tem gente, por que esse novo mover que a pessoa vai propor a fazer, Lala? Porque tem muita gente que sofre um trauma, trava no trauma e acaba com o restante da vida dela por uma coisa que passou, né? Eu não estou dizendo que é uma bobagem, não. Mas às vezes a pessoa sofre, por exemplo, um abuso e ela se fixa aquele abuso e rasga o restante da vida dela todo, porque não consegue perdoar o momento em si, não consegue se perdoar e não consegue ver saída para aquilo. Então, ela teve ali um grande problema, um grande ponto de inflexão durante, sei lá, alguns segundos, alguns minutos da vida dela, que vai reverberar o resto da vida dela, vai destruir com a vida dela e todos aqueles que vão a cercar. Por quê? Por um problema de identidade, ativação de identidade. E é isso que eu queria que você conversasse, Ângela, a respeito do que é a identidade. Da onde que vem isso? A identidade, gente, não é à toa que a gente tem um documento que tem a nossa foto, que tem o nosso nome, tem a nossa assinatura e tem lá o nome do pai e da mãe. Tinha que ter outro nome lá, de outro pai também. É. Mas tem lá o nome do pai e da mãe. Por que aquilo se chama identidade? Por que aquilo nos identifica? O que é a ativação de identidade para você, Ângela? Então, como eu falei no início, às vezes a gente entra numa coisa pensando que eu quero descobrir o meu propósito, mas antes a gente precisa descobrir a identidade. E a identidade é algo bem primário, porque a gente já nasce com ela. E se a gente for olhar Gênesis 26, que foi que você citou aqui, né, onde Deus nos cria a sua imagem e semelhança,
ali a gente já tem algo bem particular, sabe? A gente não é qualquer coisa. Nós somos alguém feito especialmente para cumprir com um propósito, mas que a gente só vai descobrir esse propósito no decorrer do processo e do percurso. E a gente tendo a nossa identidade ativada. Porque eu gosto muito daquela frase de Alice no País das Maravilhas, né? Onde o gato diz para ela, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe quem a gente é, piorou saber onde a gente quer ir. A gente pode estar muito confuso nos nossos caminhos. Então, é necessário a gente fazer esse processo de entender, primeiro, esse ser primário, o que nós somos. E eu tive uma experiência, assim, bem interessante com isso, porque eu fiz o caminho inverso, de querer descobrir primeiro o meu propósito. E, de repente, eu encontrei um vídeo onde falava que, para eu descobrir meu propósito, eu precisava ativar a minha identidade. E durante um acontecimento, que foi uma das coisas que eu estava pensando hoje à tarde, estava na igreja e estava durante uma oração, e aconteceu um fato com uma pessoa que estava lá. Sempre que eu vou para a igreja, eu fico assim, fala comigo, Deus. Deus, fala, manda ele falar, manda um recado, manda um recado. Aí o recado nunca vem para mim. Eu falei, poxa, Deus, não foi hoje, não foi hoje. E aí, nesse dia, aconteceu o rapaz orar por uma moça que estava assim na minha frente. E aí ele orou por ela, na hora o óculos dela caiu. E eu peguei o óculos e entreguei para ele, o óculos da moça. E aí ele ia sair, e ele pegou e voltou e olhou assim para mim e falou assim, Deus te mandou te dizer uma coisa. Aí eu, uau, Deus me chegou. Aí ele falou assim, Deus disse que você é muito especial. Aí eu falei assim, que revelação é? Sim, eu sei que eu sou especial, mas... E aí eu voltei para casa e falei assim, nada a ver isso, velho. Nada a ver, tipo, que revelação. Eu já sabia disso. E aí depois eu assisti no vídeo que fala lá de identidade, né? E aí ele fala sobre Gênesis 1:26 e o que Deus diz de você. E aí naquele momento eu falei, putz, eu sou especial. Tipo assim, era tudo que eu queria ouvir hoje, sabe? Eu sou especial. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou preciosa para Ele. E como é importante, tipo, muitas vezes a gente espera ouvir isso de outra pessoa, né? A gente espera essa aprovação, mas a gente já foi aprovado, né? E é incrível como está aqui Gênesis 1:26, se você ler isso repetidas vezes e tentar meditar nisso lá, meditar, parece uma coisa assim, sem valor, mas quando a gente olha, somos a imagem e semelhança, e você é especial, né? Então, assim como ele falou para mim, hoje ele fala para você que está aqui ouvindo. Você é especial. Se sinta especial. Se você não se sente especial aqui diante das outras pessoas do seu convívio, saiba que você é especial muito mais para ele, que está lá em cima, né? Então, assim, essa foi a ativação na minha primeira camada. E quando eu percebi, meu Deus, o Senhor me ativou, na hora eu nem me dei conta, mas agora eu estou me dando conta, meu moleque. E aí, fale. É cego, né? A gente é meio cego, assim, né? Você tá pedindo a Deus uma coisa, ele manda o recado para você e você ainda não acredita. Como assim, Você né? Que, tem. que palhaçada é essa? O outro vem aqui e fala que eu sou especial. Tô cansada de saber que eu sou especial, mas não se comporta como tal, não se sente como tal. Não tem comportamento de pessoa que é excepcional, especial, rara, né? Exatamente. Né? Se comporta como um cachorro debaixo da mesa, Uhum. aceitando migalhas. Aceitando O pessoal ali migalha. tá, né? Quando me veio uma visualização de Deus assentado à mesa e ele com o lado esquerdo dele vazio, me esperando, e eu não estava sentada do lado dele, eu juro para você, o dia que eu fiz essa mentalização, me deu um aperto muito grande no peito. Porque me veio na hora assim, se eu não estou sentada ali, onde que eu estou? Sabe? Quem é que é convidado para um banquete e não se assenta à mesa? Que inadequação eu sinto dentro de mim que eu não consigo chegar até a mesa? Por quê? Por que eu acho que
que outras pessoas podem se assentar, posso até levá-las ao assento, posso até virar para essa pessoa e falar para ela, vai, você merece, mas para mim mesmo eu não consigo dizer. Que tipo de fé é essa? Que tipo de comportamento medíocre, bobo, primário é esse? Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Então, para que você veio, né? Então, para que desceu para o parquinho? Então, para que você se diz pessoa de fé? Se diz. Sabe, Ângela, eu acho que a gente tem um compromisso muito grande com eu e você hoje aqui para falar sobre isso e ser muito sincero no que está falando, porque qual é o tipo de compromisso que eu crio com essas pessoas que estão aqui, se elas me pedirem auxílio algum dia na vida delas, por elas acharem que eu tenho minha identidade ativada? Ju, me ensina esse caminho. Ângela, me ensina como foi que você chegou até lá. Aí eu, de repente, viro e falo assim, será que eu tô lá? Será que eu já entendi essa história? Né? É feio, eu acho feio, eu acho Contraditório, não é mesmo? contraditório, é uma coisa contraditória. É certo que é no caminho que somos curados, Acabei de falar da história do apóstolo Paulo, né? Que no caminho ele ficou cego, entrou em Damasco e foi curado espiritualmente. Aquilo é a representação da cura espiritual que ele sofreu, né? Uma vez eu vi uma menina falando a respeito dessa passagem e eu te confesso que eu não sei se ela tinha religião e qual era, né? E a pessoa fazia esse comentário, foi uma cura espiritual. Aí ela virava e falava assim, então quer dizer que os judeus são doentes, né? E não é que o judeu é uma cultura adoecida, não é isso. É porque no propósito da história, no contexto daquela história, ele foi curado. Porque ele não enxergava Jesus como um salvador. Ele não enxergava Jesus como um homem de bom coração, que veio representando o Filho de Deus e que morreu para nos salvar, para nos livrar dos pecados, todo aquele contexto, né? Mas achei uma pergunta muito pertinente, muito inteligente. E é com esse tipo de incomodação do nosso coração que a gente vai entendendo, e aí eu quero entrar na nossa outra história, que é entendendo o nosso propósito. É através do questionamento, é através disso que a Ângela falou. Como eu entendo que o meu propósito é a minha profissão, né? É complicado isso. Como eu entendo que eu sou aquilo que um diploma, um papel está dizendo que eu sou, né? O que meu pai orgulha de mim por eu ser, o que minha mãe orgulha de mim por eu ser, sabe? Sua mãe pode muito bem orgulhar de você, você dentro do seu propósito de vida, vivendo ele com verdade. E aí que eu queria que você falasse, sabe, Ângela, a respeito do propósito de vida, quando a gente se entrega a ele verdadeiramente. O que que acontece isso? O que que acontece com isso? O que que gera isso? O que que a gente passa para as pessoas que estão à nossa volta e para nós mesmos quando a gente entende viver o nosso propósito de vida? Então, primeiro a gente precisou, no caso eu, né? E eu acredito que se você está aí também, está nessa busca, faça esse caminho, entender o projeto. Já vai a arquiteta falando, entendeu o projeto? Entenda o projeto que está lá em Gênesis 26, Deus já resolveu muitas coisas para você. E depois, entender a autoimagem. Se entender, né? Tipo assim, você falou aí sobre fazer o que os seus pais querem que você faça, ou orgulhar os seus pais, né? Então, trabalhar isso, porque, tipo, às vezes a gente pensa que a nossa autoimagem é o que, naturalmente, como eu me vejo, mas a nossa autoimagem foi formada a partir de como as pessoas nos veem, e principalmente as pessoas mais queridas. Foi isso que naturalmente nos formou. E aí é a questão de desfazer isso. Então, como eu me vejo a partir de agora que eu sei que eu sou filha escolhida especial, como eu me vejo, independente se por algum acaso, infelizmente, eu vá decepcionar alguém, sabe? Mas do que adianta estar orgulhando alguém e estar totalmente desalinhada comigo e infeliz. Então, é parte do processo.
né? Não tem como, Então, né? A não tem gente como. viver o nosso propósito sem enfrentar, sem enfrentamento. Não tem jeito. Você vai ter que sair falando muitos nãos por aí, você vai ter que decepcionar muita gente a princípio, Sim, né, Ângela? A gente decepciona muita gente a princípio, e depois, quando você ativar a sua identidade de verdade, quando você for a pessoa que você é de verdade, sem máscaras, sabe? Vivendo de uma forma coerente, de uma forma onde você tenha fluidez naquilo que você faz, onde você deixa os seus fluxos irem, virem, com muita energia, com muita coisa, com muita inspiração, com muito Espírito Santo no mover, não tem como as pessoas não te observarem uma pessoa especial e uma pessoa abundante, bem-sucedida, feliz, porque viver o seu propósito, viver o nosso propósito de vida é a única forma de encontrar a nossa felicidade que é real. Não tem como ser diferente. Não existe. Não existe verdade que não seja essa. É, não existe verdade absoluta? Não sei. Essa, para mim, nunca consegui ler nada, nunca consegui ver nada, nunca consegui ouvir nada que falasse o contrário disso. e muito Que é no provavelmente, propósito tá ali. que é no propósito de vida da gente, que a gente consegue viver com plenitude tudo aquilo que é a promessa que Deus nos deu. Uhum. E esse lance da autoimagem, assim, Agora não. influencia em tudo, né? Tipo assim, às vezes você não tá vivendo a vida que você deseja porque tá totalmente desalinhado. Não que não vá ter dificuldades, não vá ter processos que você vai ter que vencer mesmo estando no caminho. Mas se você estiver vivendo totalmente fora desse contexto de quem é você, as coisas vão estar mais dificultosas ainda do que o que seria, né? E vai ser muito mais sofrido, né? Então, viver esse loop de acontecimentos, de coisas que você faz e que, sei lá, você acha que vai dar certo ali, mas aí quando você está dentro, você não é bem isso, não estou feliz aqui. Sendo que às vezes Deus já te deu um sinal assim de algo que tem a ver com você, que tem a ver com o que você foi preparado, mas você não está vendo. Entendeu? Então, assim, Deus já preparou, Deus já nos preparou, Ele já sabe o que foi feito para a gente, né? E Ele dá É, sinais, mas às vezes a gente não quer enxergar, porque a gente não está disposto a, a pagar o preço, a gente não está disposto ele, a fazer o caminho do autoconhecimento, né? ele sabe do que a gente é feito, né? Ele sabe o que, Exatamente. que tem dentro de nós, né? Uhum. Você estava falando isso aí, me veio muito forte a coisa da identidade. De novo, vai vendo, Mas a presta live atenção. é de identidade. A live é de identidade, vamos falar de identidade. Olha isso. Com esse negócio da internet, né? E a gente vendo stories de todo mundo feliz, todo mundo contente, né? A gente começa a pensar que a gente vive num universo paralelo, que a vida do outro é massa, a nossa não é muito legal, que, né? A minha vida, que vida de merda que eu tenho, mas do outro é boa. O outro é bacana, a outra é bonita, tá lá cheia do filtro, tá cheia lá das intervenções, não tem nada contra, mas tá lá, e você achando que aquilo ali a pessoa acordou e dormiu daquele jeito. E com a coisa da internet, isso é muito fácil, é muito vivo pra gente. E tem outra coisa, gente. Quando você procura algo na internet, a internet vai te mostrar coisas que estão ali dentro daquele nicho. Né? Quantos de nós aqui já procurou, por exemplo, sei lá, buquê de flores, vasos, suculentas? Qual é a mulher que não é a louca da suculenta? Todo mundo gosta de suculenta. Aí você colocou lá, suculentas. Gente, você vai receber anúncio de suculenta pelo menos uma semana sem parar. Então, assim, se você procura na internet pares, eles vão vir para você. Pares dentro da sua imaginação, que sejam pares com você. Então, sempre vai estar chegando conteúdo o mesmo conteúdo para você. Então, você entra numa live como essa da Juliana, o Instagram vai te mostrar conteúdo parecido com o meu. Você vai na live da Ângela, vai entregar conteúdo como o da Ângela. A Ângela, ela
essa menina é uma artista, ela trabalha com planners. Então, se você precisa do seu planner, entra na página dela depois lá, que você vai ver os planners dela. Planner para 2022. Já comprei um meu. Muito chique. Inclusive, essa aqui, imagem que fica aqui nas minhas costas, ó, foi ela que desenhou. Olha que trem mais gostoso. E aí, fiz seu pitch, amiga. Depois você termina seu pitch aí. Aí, dentro dessa estrutura da identidade, é o que você vai ficar recebendo, né? Então, realmente fica complicado a gente achar, e aí que eu quero chegar. Fica complicado a gente entender que fora esse universo existe outro mundo. Mas isso sempre foi assim, tá? Quando você era da época da novela e que você via ali o mocinho que tinha que sofrer, que tinha que passar pelo abandono, pela dor do abandono, tinha que ser pobre, tinha que ser miserável, tinha que passar fome, você achava que aquilo ali era uma verdade. E você, de uma certa forma, se incomodava em não ser daquele jeito. E assim, muitas vezes você é influenciado por coisas que são de fora porque você não tem sua identidade ativada. Você quer ver uma coisa que a gente fica abalado em perceber? Campanha política. Campanha política, eles são muito inteligentes, gente. Eles vão direto na sua falta de identidade. Então, ele vai falar daquilo que dói em você, do político que é opositor, do político que é posição. Então, ele está batendo o tempo inteiro em você porque sabe que a sua identidade não é bem feita, não é ativada. Quando muitos, não sei, quem aqui, gente, que já fez a avaliação comportamental comigo? Coloca assim, coloca uma mãozinha ou coloca eu, escreve aí para mim. A Ângela já fez. Coloca para mim, quem já fez. Quando vocês vêm fazer avaliação comportamental comigo, uma das primeiras coisas que eu faço com vocês é vocês olharem para a identidade de vocês. E isso é totalmente proposital, porque eu sei o quanto é eficiente a pessoa entender o que ela veio fazer, quem é ela. Quem sabe quem é, não vai na vibe do outro, não anda no bonde do outro. Quem sabe o que é, sabe falar não. Quem não sabe falar não, não governa. Vive sobre o governo do outro. Põe uma coisa na sua cabeça. Todos vocês que estão aqui, eu, Ângela, se você não fala não, você vai viver sempre no governo do outro. E no outro que não é Deus, é qualquer um. E esse qualquer um, amigão, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, seu companheiro, seu filho, pode ser seu vizinho que nunca te deu um bolo de chocolate, uma fatia de bolo de chocolate, o homem manda na sua vida, porque quando você sai do portão, ele te olha e você pensa assim, nossa, ele não gostou do meu look hoje. Aí você volta e tenta trocar. Né? Por quê? Falta de identidade. Porque se você tem identidade ativada, você vai olhar pro seu vizinho e vai falar, inveja, vou embora, vou trabalhar, vou ser linda lá do outro lado da rua. Tô nem aí. A Fabíola tá aqui falando, ó, Fabíola é minha prima, vamos lá. Eu sempre fui muito julgada e hoje tenho sabedoria de pensar. Deus me conhece e sabe o que eu penso e sinto. Isso me acalma o coração, mas é isso. Mas a questão é essa, né? A grande... Amiga, você entrou na quadra, bateu, fez tabela e fez ponto de 3 pontos. Cesta de 3 pontos. É isso aí, é disso que a gente está falando. É essa em plena ativação de identidade. consciência, tipo, independente do que o outro acha, eu sei o que eu fiz, eu sei qual é a minha intenção, eu sei, tipo, whatever, tanto faz. Exatamente. E assim, hoje eu estava conversando no grupo, um grupo até da gente, sobre o fora da lei, o arquétipo do fora da lei. O arquétipo do fora da lei, ele é um cara que não tá nem aí porque o vizinho tá falando. Sabe? Ele não... ele tá rindo da grama verde do vizinho, tá? E aí ele não tá nem aí. E essas pessoas são muito disruptivas. E pra gente, que é cordeirinho, né? Que foi criado, inocente. Né? Nossa, inocente, que tem que... Ó, você tem que ser assim, você tem que ser bonitinha, você tem que ser douradinha, bolinha, né? Você tem que brilhar. Pra gente olhar para essa estrutura do fora da lei e achar que isso é legal porque é disruptivo, é difícil, mas é disruptivo.
O fora da lei é o que te faz ser diferente do padrão. É o que te faz sair da zona de conforto. É o cara que vai lá e fala assim, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu vou ser diferentão. Eu gosto muito de falar do arquétipo do fora da lei, Martinho Lutero. Martinho Lutero não estava muito de good vibes com a Igreja Católica e chegou e falou assim, não, esse trem aí não funciona não, vou quebrar com esse negócio. Vou arrumar outro sistema de cultura, vou arrumar outro sistema de crenças. Arrumou outro tipo de religião, que pode ser que tenha tido muitas crenças religiosas que veio de lá, mas era uma coisa que incomodava muito, muito ele naquela época, e ele criou uma nova cultura. Ele foi fora da lei? Foi. Ele foi totalmente fora da lei. Ele foi um cara totalmente contrassenso na época. Ele foi muito julgado, ele foi muito questionado. Ele estava certo ou está errado? Não é isso que eu estou falando. Não é esse o mérito da questão. Eu não estou conversando a respeito disso. Eu estou dizendo que quando a gente quer realmente ser diferente, fazer a diferença, e quando você quer ser você mesmo, você precisa parar de ter medo. Você precisa ser você mesmo. O medo, ele é paralisante. Inclusive, quando a gente terminar essa live aqui, vai ter um post lá no Instagram. E eu quero muito que vocês vão lá fazer o comentário de vocês a respeito dessa live de hoje. Ele vai te dar três passos para a ativação da identidade, mas eu preciso do comentário de vocês. Aquela velha história. Quanto mais vocês comentam, mais o post é entregue, mais pessoas veem o post, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então façam isso. Vão lá, comenta que sentido teve essa live para O vocês, insight, né, dessa que da gerou ativação de aqui. identidade, os insights que você teve a partir daqui. E lá desses 3 passos, Ângela, um deles que eu coloquei, além... Bom, eu não vou falar não. Vocês vão lá, vão olhar. Porque faz muito sentido. Já fiz live até sobre esse tema, o último tema lá, o terceiro teminha que eu coloquei lá. Então vocês vão lá, comentem. E, amiga, eu acho que é isso, né? Eu não posso deixar essa live passar de 1 hora, porque eu vou contar para vocês o que acontece. Depois ela não salva a live. E aí eu não consigo mandar para as outras plataformas. Ô, Ju, Então a gente deixa tem eu que ter só 1 falar hora mais de live. uma coisa. Que Fala. eu falei da autoimagem, né? E aí depois vem o autoconhecimento, que é justamente essa busca. E aí você falou de Paulo, então ele precisou cair do cavalo para justamente fazer essa busca. A gente tem também o Lehal, né? E onde a gente é chamado a fazer essa busca de si mesmo, o autoconhecimento. E como é importante a gente fazer esse caminho, que é justamente no deserto. E aí Jesus vai no deserto para justamente ter onde ele passa mais 40 dias, das 40 noites, para fazer justamente esse processo, para passar por esse processo. Paulo passa por esse processo e para a gente chegar até essa etapa assim, de se autoconhecer, da identidade, né, chegar nessa plenitude, não que hoje eu seja plena, mas caminho, não para a plenitude, né, mas caminho para o desenvolvimento. É o seu objetivo, né? O seu É, objetivo é esse, é o que você busca. ser plena em mim mesma, né? Não plenitude de perfeição, mas a gente fazer esse caminho de autoconhecimento, de deserto, de se entender, de reformular a autoimagem, ver o que está pegando, se foi, sei lá, em alguma coisa que foi falado para mim, pelos meus pais, se é na minha identidade com Deus, o meu encontro com Deus que eu preciso fazer hoje. Então, ver qual é dessas esferas que a gente precisa trabalhar e fazer esse caminho, sabe? Então, todo mundo deveria ativar a identidade, é primordial É o para caminho, tudo né? na É o vida. caminho. É o caminho para tudo que a gente vai fazer. Ser feito com leveza, com felicidade, é a gente entender quem nós somos de verdade. Nosso posicionamento, né? Ser posicionado, ser seres posicionados. Isso é muito importante. Uhum. Minha amiga, gratidão. Estou feliz da vida com a sua Também, contribuição. gratidão a Acho que o você pelo pessoal... convite. Nossa Senhora, é uma honra. Se tiver pergunta, gente, vai fazendo aí a pergunta de vocês. Fiquei muito feliz
sabe? Eu sabia que você ia trazer muita sabedoria pro pessoal. Tocou forte, olha lá, ó. Tocou forte, parece que foi feito para mim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, vocês que estão vendo isso aqui ao vivo, vocês que vão ver depois. A gente nunca está no lugar errado. Faz parte da sincronicidade. Sincronicidade é a forma como Deus cuida da gente. Tá tudo encaixadinho, todos os lugares, sabe? É esse jeitinho carinhoso que ele tem de cuidar da gente, trazer a gente. Às vezes você não ia pegar no celular, você viu, pegou, viu a bolinha lá, entrou e fez muito sentido para você. Você participou de um processo de cura, né? Transborde. Leve isso para a vida de outras pessoas. Se não for pela live que você vai compartilhar, converse isso com alguém. Sabe? Ó, eu vi um conteúdo, acho que vai fazer muito sentido para você. Assiste aqui. Ou então, olha isso aqui, meu irmão. Olha o que eu tenho para te falar. Sabe? Tem muita gente, Ângela, que tem dificuldade com a palavra. Infelizmente, né? Para mim, eu acho isso. Eu posso falar infelizmente. Ó, Deus tem uma mensagem para te falar. Se alguém você falar isso para alguém, para certas pessoas, a pessoa vai fugir, né? Então vai ali, através do desenvolvimento pessoal, Deus vai ficar muito feliz, vai se alegrar muito, porque você vai estar atingindo o coração daquela pessoa. E Deus não tem problema de identidade nenhuma. O que Ele Yeah. quer é que as pessoas sejam felizes, né? Independente de você falar o nome ou não dele, a princípio, utiliza disso, utiliza dessas ferramentas. Às vezes é seu marido, às vezes é seu filho, que às vezes essas pessoas mais perto da gente têm muita dificuldade de escutar o que a gente fala. Então, de repente, numa live como essa, ela vai se conectar, ela vai deixar fazer sentido no coração dela, né? E Verdade. muito massa. Estou muito feliz. Bom demais. Segundo café com Deus. Fiquei feliz demais. Daqui a pouco vai estar salvo aqui no Instagram. Mas eu queria muito que a hora que fechar aqui, o post já está lá. Pode ir lá. Vai fazer muito sentido para todo mundo aqui do Instagram que vai querer saber sobre identidade e propósito de vida. É isso, minha amiga. Mais alguma coisa, gente? Perguntas? Gratidão. Amei estar aqui. Também amei, Fê. Você estar aqui. Foi bom demais. Bom demais. Então, isso. Mais nada. Gente, vamos fazer um print? Vamos, amiga, fazer nosso print Vamos, que aqui? da outra vez não fiz print, né? Acho que foi um absurdo. E eu esqueci, eu esqueço de pedir pro povo fazer print. Eu sou um Cadê? desastre. Vamos fazer uma pose bem bonitinha. Tirar print. Jegue. Olha o jeguinho. Tá bom, minha irmã. Gratidão, viu? Por você Tá ter bom. vindo. Boa noite, gente. Fiquem Beijo. com Deus. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Ativem sua identidade aí. Beijo Obrigada grande. pelo Tchau, tchau. convite. Eita, não quer fechar. Não quer sair. Gente, que coisa doida isso aqui. Como é que é? Deixa eu ver. Uai, Jesus. Gente, não quer fechar a live. O que que acontece? Ainda tá ao vivo aí? Alguém tá aí comigo? Sim, não, talvez. Oh, fecha a live. Fecha a live. Sim, tá tudo travado. E agora?
Meu Deus, o que que eu faço? E eu preciso salvar. Ah, gente, vamos conversar, né? Entra aí de novo. Vamos conversar. A gente volta. Travou completamente. Jesus Cristo. Totalmente travado. Tirar os fones. Eu só quero viver algo novo. Meu Deus. Vou perder a live. Não creio. Ó, já vou avisando. Se eu perder essa live, amanhã eu faço outra.